Seja muito bem-vindo, eu sou Renato Azeredo. E eu sou Milene Gonçalves e a gente está aqui para mostrar para você como a gente resolve casos como o do Neto, que chega ao nosso consultório querendo melhorar o sorriso. É isso aí, só que o que traz ele para o nosso consultório, que são esses desgastes, também gera um alerta na gente. Por quê? A gente tem que ter a certeza que o que tornou esses desgastes aqui na boca dele não vai continuar e vai acabar criando uma falha precoce nas nossas restaurações finais. Então a gente tem que entender qual o motivo desse desgaste. Será que foi por bruxismo ou será que foi por deficiência de... Isso aí, como que a gente vai identificar isso? Pelo próprio desgaste. Então o que a gente tem? Quando a gente fala em deficiência de guia, a gente percebe que os desgastes eles são pontuais, ocorrem em alguns dentes. E no caso do bruxismo, Mi? O desgaste é linear, existe um padrão, tanto em dentes superiores quanto inferiores. Então a gente já percebe que do Neto são desgastes pontuais, não tem um padrão. Então a gente já define que é por deficiência de guia. E se é deficiência de guia, a gente precisa avaliar as guias para entender por que ocorreram esses desgastes para que não ocorra nas nossas restaurações, no nosso tratamento, certo? Então, avaliando a protrusiva, a gente já percebe como ela não está sendo efetiva, como essa protrusiva não está deslocando todos os posteriores por causa desses desgastes. Percebemos também que existe um padrão de desgaste no lateral que tem a ver com o canino, com o posicionamento do canino. O mesmo acontece no outro lateral. E agora vamos avaliar então a lateralidade direita. Veja como a gente tem um toque em canino, mas nós temos também interferência em incisivos. Temos interferência em incisivo, nesta vista fica bem evidente como está aqui, só que como continua tocando o incisivo durante a guia, esta guia vai passar do canino e só os incisivos vão trabalhar nessa guia. Então, por isso, com essa interferência, ocorrem esses desgastes. E na lateralidade esquerda, acontece a mesma coisa. Vejam que esse padrão já explica esses desgastes aqui nas incisais superiores. Vejam que o canino está quase escapando. E quando a gente passa, a gente vê que ele continua tocando, continua com interferência nos incisivos. E quando toca, ao final do tratamento, escapa esse canino. Por quê? Porque continua tendo um dente seguindo a guia. Então nós temos uma protrusiva não efetiva, nós temos as guias laterais também não efetivas. Por quê? Porque com essas ameias abertas, o canino escapa. Então nós precisamos corrigir protrusiva e lateralidade direita e lateralidade esquerda, não é mesmo, Renato? É isso aí. Então assim, para a gente poder corrigir esses guias, a gente precisa também corrigir forma, né, Mi? Porque uma coisa depende da outra. Tanto o guia como a forma, eles andam junto nesse mesmo caminho. Então, para a gente poder fazer essa correção, o que a gente teria que fazer? A gente precisaria melhorar o formato desses dentes superiores e aqui tá tranquilo, fazer essa ponta de canino, acertar a ponta dos incisivos. Isso é bem sossegado, não tem nenhum segredo nisso. E no inferior, a gente precisaria aumentar eles para justamente dar esse guia anterior e não ter mais nenhum tipo de desgaste. Só que daí que vem um problema, que é a questão do espaço. Será que a gente tem um espaço necessário para poder aumentar esses inferiores? Olhando aqui nessa situação, não existe o espaço. Olha aqui, ó, como os dentes já estão bem em contato. Como que você vai aumentar o comprimento desses incisivos inferiores? Então a gente tem que entender agora. A gente tem que entender se essa falta de espaço é devido a uma DVO reduzida ou se é um problema de posicionamento dentário, né, Mi? Isso mesmo. Então, se for o posicionamento dentário, vai para a orto, resolve facinho, certo? Só que antes disso, nós temos que entender se o paciente tem uma DVO reduzida, se é esse o problema. Então, primeiro nós vamos avaliar se existe uma perda de DVO. E como é que a gente identifica se tem uma perda de DVO? Primeiro a gente tem que entender que o paciente não perde DVO só por desgaste de dente. A gente está muito acostumado a achar que é só desgaste de dente. Existem fatores que são não genéticos, que é o que normalmente a gente considera, como também existem fatores devido à má formação. Então, eu não vou me alongar falando de todos esses itens, vocês façam um print da tela e vocês vão ter tudo anotadinho. Então, esse artigo de 1997 já mostrava que a perda de DVO pode ser devido a um desgaste dentário, a perda de dentes, a problemas genéticos e problemas de crescimento. Então, existem muito mais pacientes com DVO reduzida do que a gente imagina, porque a gente está treinado para olhar desgastes dentários e ponto final, certo? E o que acontece quando a gente não recupera a DVO do nosso paciente? O músculo, ele fica encurtado, porque ele tem menos espaço. Aumenta a força desse tônus muscular, aumenta a força desse músculo que vai incidir sobre dentes e periodonto, vai causar trincas, vai causar fraturas e vai até dificultar a respiração, porque vai levar um posicionamento mais posterior da língua, fechando um pouco a traqueia. Existe relação direta entre a dificuldade respiratória,
a dificuldade do sono e o aumento do bruxismo. E esses fatores todos vão levar a uma falha precoce da restauração. Por isso é importante fazer essa identificação. Então a gente precisa saber identificar quais são os sinais de perda de DVO, e nos intraorais nós temos perda de dente, desgaste dentário, tamanho e inclinação desses dentes. E o que o nosso paciente neto tem? Ele tem desgaste dentário e ele tem a inclinação com esses dentes lingualizados. Dois fatores que indicam intraoralmente que tem redução dessa DVO. E nos fatores extraorais, nós temos a redução do terço inferior, rugas e marcas, volume, extensão e selamento labial e protrusão mandibular. E o que o neto tem? Neto tem, só não tem ruga, gente, o resto ele tem tudo. Certo? E falando em lábio, né, Renato? Você tem isso aí. Seus lábios? O lábio ele tem importância porque o lábio é o nosso principal fator para avaliar se o paciente tem ou não perda de dimensão vertical. É no lábio que a gente vai se basear. O lábio vai dar todas as respostas pra gente. Então vamos dar uma olhada no lábio do neto. Quando a gente olha o lábio do neto, perceba como que o lábio dele é muito fino. Como que o lábio dele, ele acaba entrando um dentro do outro. Se você reparar bem, perceba que os lábios eles se comprimem quando o paciente sela, ou seja, ele toca, fecha a boca, os lábios se tocam e vão além da posição ideal, além de um apoio desses lábios. Então repara, principalmente nessa posição lateral, como os lábios estão comprimidos. Então se a gente comparar uma situação de um lábio normal, que é essa aqui, por um lábio que está com perda de dimensão vertical, perceba bem a diferença. Olha aqui numa dimensão ideal, os lábios ele tem um leve toque. Os lábios, eles simplesmente se encostam, eles não se comprimem quando acontece quando o paciente tem perda de dimensão vertical. Olhando nessa visão lateral, é bem interessante porque além da gente conseguir perceber isso, a gente vê a linha seco molhada. Porque como isso aqui é uma situação imediata de um teste que a gente está fazendo aqui no paciente agora, a gente percebe como que a área seca do lábio que tinha antes veio mais para fora e a parte seco molhada aqui, ó, ela começou a aparecer, que estava para dentro da boca. A parte úmida do lábio dele que estava para dentro da boca e agora ela está exposta. Se a gente olhar aqui mais de perto, perceba, ó, como acima dessa linha aqui estava tudo escondido. Por quê? Porque o lábio estava se comprimindo e daí ele acabava não mostrando esse lábio. Agora com os lábios tocando suavemente, o lábio fica mais exposto, a gente ganha volume. Só que ele ainda está enrugadinho. Por quê? Porque além da questão da dimensão, tem a questão também do posicionamento dentário. Lembra? Os dentes estão um pouquinho inclinados. E a gente também vai ver como a gente soluciona isso daqui a pouquinho. Tá, e como é que nós chegamos nesse lábio ideal para o neto? Nós fizemos o que a gente chama de PDD, Processo de Definição da DVO, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos para conseguir definir muito rapidamente qual a DVO do paciente, de uma maneira barata, rápida e simples. E para isso nós vamos precisar de dois materiais. Nós vamos precisar de lâminas de long. Mas Milene, o que é lâmina de long? Onde é que eu compro? Lâminas de long são essas tiras aqui na medida de 1 centímetro por 6 centímetros que a gente corta a capa de encadernação. Aquela mesma que você fazia o xerox no tempo da faculdade, encadenava, aquela placa, aquela transparente, então você vai comprar na papelaria e vai cortar de 1 centímetro por 6 centímetros e nós precisamos de silicone de condensação. Qual? Aquele que você tem no seu consultório. Vamos ver na prática como é que a gente faz esse PDD? Então a gente está usando aqui o Zetalab, que é um silicone de condensação laboratorial, mas você pode usar o que você quiser. Nós vamos utilizar meia porção, não é uma porção não, é meia porção, e vamos utilizar as lâminas de long. Então as lâminas de long elas ficam cortadas desta maneira, então 1 centímetro por 6 centímetros, você corta, vai ter bastante, você compra uma capa de encadernação, vai ter bastante, porque você vai usar. A gente utiliza tanto para fazer o PDD quanto para desprogramação neuromuscular. Então nós vamos pegar uma quantidade de lâminas e nós vamos fazer com que o paciente oclua, cuidando para que ele não protrua, e nós vamos avaliar aqui o canto do lábio, a região da comissura, para ver com o selamento como é que fica, definindo assim se a gente vai utilizar esta quantidade, ou se a gente vai pôr um pouco mais, ou a gente vai pôr um pouco menos. Posiciona, fecha o lábio, já percebe o novo selamento. Com esse novo selamento, então eu preparo essa meia porção de Zetalab, faço 2 tijolinhos e vou colocar na arcada inferior e vou colocar as lâminas. É assim que você vai fazer, vai colocar as lâminas, vai pedir para o paciente fechar, cuidando para não protruir. Vamos aguardar tomar a presa e vamos avaliar como é que ficou. Então vejam já a diferença do lábio. Foi assim que a gente chegou na DVO ideal do nosso paciente. Quando a gente chega nessa situação, a gente tem esta visão do canto dos lábios. Aqui sem o PDD, vejam como o canto dos lábios está comprimido, o lábio mal chega até a comissura, e quando a gente tem com o PDD, a gente já tem essa modificação.
Olhando a face do paciente, percebam que existe uma mudança em todo esse terço inferior. Existe uma mudança a partir da linha dos olhos do paciente, a protrusão mandibular diminui. Com essa nova DVO, vamos ver dentro da boca o que aconteceu? A gente gerou um espaço. Esse espaço precisa ser preenchido. Ele é um espaço suficiente para a gente mudar a forma e o tamanho dos dentes e corrigir a oclusão e as guias. Não é exatamente isso que a gente precisa? Espaço para corrigir a forma e as guias? Não é esse o nosso objetivo? E aí monta esse caso no articulador naquela altura da DVO ideal, tendo este espaço, e o nosso técnico vai preencher esse espaço com enceramento para chegar no tamanho dos dentes ideais para ter forma e função, estética e função. E aí, como é que o técnico chega nessa posição? Então, porque essa aqui é a questão. O técnico vai fazer o enceramento, mas a gente tem que orientar para ele saber exatamente qual é o tamanho do dente. Para isso, a gente vai usar uma técnica chamada TOPS Vision, que é Teeth Optimal Position and Size. Porque o objetivo aqui é realmente definir tanto a posição como o tamanho ideais desses dentes. E para isso a gente vai utilizar ou dentes de estoque, ou então a resina composta feita direto no paciente, para poder simular, fazer como se fosse uma simulação direta e imediata no paciente da posição ideal de um central superior e um incisivo central inferior. Com esse um dente superior e um dente inferior, o técnico, pelo conhecimento de estética, pelo conhecimento de função que ele já tem, ele tem a capacidade de fazer um enceramento da boca inteira. Como que a gente vai fazendo isso? A gente vai utilizar, então, que nem eu falei, o dente de estoque. Aqui nesse caso a gente vai utilizar uma resina, que é uma resina composta provisória, como o Bioplique. E a gente vai utilizar essa resina Bioplique para poder prender esse dente de estoque na boca do paciente. A gente vai colocar uma quantidade de resina de Bioplique dentro do dente de estoque, e a gente vai posicionar isso sobre o dente do paciente. E a gente vai utilizar os lábios desse paciente para orientar qual é a posição ideal desse dente. A gente vai ver o comprimento, a gente vai ver o volume, tudo isso baseado no lábio. Então a gente posiciona ele, solta isso, solta a boca dele e a gente vai ver como é que ficou essa relação do incisivo com o lábio. Sempre com o PDD na posição. Por quê? Porque a gente tem que estar na nossa dimensão vertical ideal para ele. Então, com o PDD na posição, a gente vai posicionando o dente, a gente vai fixar esse dente bem com a resina bisacrílica para ele não sair na posição, porque a gente precisa depois sacar ele e enviar para o técnico para ele poder encaixar no modelo encerado. A gente vai agora fazer o nosso dente inferior. É a mesma sequência. A gente vai colocar o Bioplique para poder posicionar esse dente. Vamos ver em relação ao lábio inferior como ficou essa posição desse dente inferior e vamos fazer com que ele toque. Tem que haver o contato do dente anterior e do dente superior com o dente inferior do TOPS Vision para a gente ter certeza que a nossa oclusão depois vai ficar perfeita nessa dimensão que a gente criou. Se não for possível criar um contato nessa posição, talvez você tenha que diminuir um pouquinho essa dimensão vertical. Mas no momento que você encontrou essa posição e esse contato, você já tem exatamente a definição do espaço que vai ser fechado nos dentes de cima e de como você vai fechar nos dentes de baixo, e essa orientação você vai enviar para o seu técnico, tá? Como que você vai ter essa referência para você poder posicionar esse dente referente ao lábio? Então tem algumas regrinhas estéticas, lembre, quando é regra a gente sempre pode dar uma fugidinha, mas já é uma orientação inicial para a gente saber como posicionar esse dente superior em referência ao lábio superior e o inferior referente ao lábio inferior. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com pacientes mais jovens, no dente superior a gente quer uma exposição, numa posição de repouso, que é aquela posição onde o paciente está relaxado com a boca entreaberta, com os lábios sem tocar. Você, para poder achar essa posição, você pode pedir para o teu paciente falar assim, ó, Emma. Ele vai ficar com a boca entreaberta e você vai ter exatamente a exposição dos incisivos como deveria ser. No paciente jovem, você quer o incisivo superior aparecendo de 2 a 3 milímetros. Aparece mais em pacientes jovens o dente de cima e aparece menos os dentes de baixo. Então você vai ter uma exposição entre 1, 1,5. Pode ser um pouquinho menos? Pode ser um pouquinho menos, não tem problema. Que nem eu falei, é uma referência, não é uma determinação. E em pacientes idosos, você vai ter menos exposição no dente superior e um pouquinho mais no inferior. Então, no superior você vai ter uma exposição ali de 1 a 1,5 milímetro e no inferior você vai ter uma exposição de 1,5 a 2 milímetros. Com essa referência, então a gente tem aqui o nosso paciente aqui, o Neto, ele tem aqui a exposição dos dentes dele em repouso, tanto superior e inferior, e aqui ele está no sorriso, mas ele está um sorriso que ele está ocluindo, tá? Ele está ocluindo para a gente ver exatamente o espaço criado para essa nova dimensão. E exatamente com essa referência de um dente que a gente colocou aqui, como o técnico ele tem o conhecimento da estética e ele também tem o conhecimento da função, ele consegue, através de só esse um dentinho superior e inferior, fazer o enceramento de todos os outros dentes. Como que ele vai fazer isso? Você vai sacar esse TOPS Vision, vai enviar para ele, junto com a moldagem,
com o registro oclusal e também com o arco facial nos casos que forem necessários. Ele vai posicionar esse Tops Vision no modelo de gesso e através desse Tops Vision posicionado, ele vai lá e insera o dente do lado. Insera um dente superior, insera um dente inferior. Aí depois ele vai tirar esse Tops Vision e vai inserar aquele dente ali. E a partir disso ele vai inserando todos os dentes até o molar para dar a oclusão completa do paciente e o seu paciente já ter essa reabilitação pronta, né? O planejamento dessa reabilitação pronta. E uma vez que nós tenhamos esse enceramento pronto, a gente precisa fazer o quê? Precisa provar na boca do paciente. Fazer a prova do protótipo estético funcional, que é o que vai dar a certeza do resultado final. Então a gente vai ter a certeza de como vai ficar a nossa reabilitação antes mesmo de realizá-la, fazendo a prova do protótipo estético funcional. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz, vou mostrar, a gente tá fazendo metade da boca para que você consiga perceber a dimensão do que a gente está aumentando. Então, para fazer esse protótipo, nós precisamos fazer uma muralha. Essa muralha a gente vai usar um silicone de condensação, tanto fluido quanto denso. Vamos colocar, assentar sobre o modelo. A gente vai fazer uma muralha espessa. Por quê? Porque a hora que a gente colocar em boca, a gente não quer que essa muralha fique trabalhando, fique se movimentando. Então, ela vai ser uma muralha espessa. A gente coloca normalmente numa panela antibolhas para que ele comprima bem, copie todos os detalhes do modelo. Vamos recortar assim um pouquinho, 1 milímetro acima da cervical, preencher com a resina bisacrílica, então, e colocar em boca, simples assim. E quando a gente remove, o que acontece? Lá estão nossos dentes. Ficou sobrando um dentinho, tiramos, porque nós queremos ver metade da boca para ser didático para você ver como é que está a oclusão, para você ver o quanto a gente está aumentando, como é que está essa distribuição de espaço. E assim você tem a certeza do que vai acontecer quando você der o próximo passo e ir para a reabilitação. Quando você for fazer no seu paciente, você vai fazer a boca inteira, a gente faz a boca inteira, tá aqui para você conseguir ver essa diferença. E você vai olhar, analisar, estética e funcionalmente, tá tudo ok? Tá tudo ok, agora a gente pode pensar no próximo passo. É isso aí, porque o que acontece agora? A gente já tem tudo que a gente precisa para poder reabilitar. O que a gente precisa para conseguir um tratamento com longevidade, a gente já tem, que é organizar a oclusão do nosso paciente. E a partir de agora, a gente tem aquela questão, qual o material que a gente vai utilizar para reconstruir isso que a gente planejou na boca do nosso paciente? A gente vai usar a resina composta ou a cerâmica. O que a gente tem que entender é que muita gente acaba levando o material como se fosse a solução do paciente. O material não é a solução do paciente. A solução é aquele planejamento que a gente fez antes. É conseguir corrigir a oclusão. É isso que vai garantir a função perfeita para ele. Então a gente vai escolher o material baseado nas vantagens e nas desvantagens que ele possa ter. E no caso da resina composta, ainda mais em casos como esse, a gente tem muitas vantagens. A gente tem, por exemplo, a vantagem de não precisar desgastar o dente do paciente. A gente tem uma vantagem de caso tenha alguma falha. Por exemplo, o paciente foi lá e mordeu alguma coisa que não deveria, teve uma fratura, que pode acontecer tanto com cerâmica, como com resina, como com dente natural. É muito mais fácil e muito mais barato você conseguir fazer esse reparo quando é resina composta. Você tem um menor tempo de tratamento, é um tratamento muito mais rápido de ser executado, com maior facilidade de execução. Por quê? Quantas fases são necessárias para você fazer uma reabilitação cerâmica? A quantidade de conhecimento necessário para realizar um preparo, fazer os provisórios. Demora muito mais tempo e exige um conhecimento muito maior do que você trabalhar com a resina composta, que é um material que nós dentistas estamos muito mais acostumados a trabalhar. E também você tem um custo muito menor de tratamento e, consequentemente, um lucro, uma margem de lucro muito maior. Então, quando você trabalha com a resina composta, você tem muitas vantagens, e é por isso que a gente escolhe a resina composta como nosso principal material de restaurador. Não é simplesmente uma questão assim, porque fica mais barato o paciente, não. É porque realmente traz muitos benefícios. Fazer reabilitações como essa, sem precisar desgastar o dente do paciente, com uma longevidade assim como da cerâmica, faz com que esse paciente possa ter os dentes dele preservados por muitos e muitos anos embaixo dessa restauração. Faz com que esse tratamento tenha uma longevidade muito maior. Faz com que a gente não precise desgastar o dente do paciente toda vez que tiver que refazer um tratamento. E isso é uma vantagem muito grande. E é por isso que a gente reabilita seguindo o nosso método de reabilitar, que a gente chama de método TRI, que é a técnica da resina inabalável. O método TRI é um método de fazer reabilitações totais ou parciais em resina composta, devolvendo a DVO e a oclusão ideal para o paciente utilizando uma matriz transparente e a técnica sanduíche. Eu vou te mostrar já já o que é matriz transparente, mas eu quero antes te explicar o que é essa técnica sanduíche que tem no nosso método de reabilitação, a TRI.
A técnica sanduíche é a maneira que a gente vai colocar a resina composta dentro dessa matriz. E a gente começa a nossa técnica sanduíche trabalhando com uma resina composta que é aquecida, e junto com essa resina composta a gente também vai ter uma resina flow. E por que a gente aquece essa resina composta? Faz um print aí na tela já, para você poder ter para você poder depois ler com calma todas essas melhoras das propriedades. Mas assim, quando a gente aquece a resina composta, a gente melhora a qualidade da nossa resina composta, a gente melhora as propriedades dela. Então, falando rapidinho, por exemplo, aumenta a conversão de polimerização, diminui a contração de polimerização, e todas essas transformações que a gente vai causar na nossa resina composta leva a gente a ter uma resina com uma qualidade muito maior de polimento, com uma longevidade muito maior e, consequentemente, com desgastes e manchamento muito menor dessa resina composta. Então, essa é uma resina composta que ela é diferente. É muito diferente de você fazer uma reabilitação em resina composta esculpindo diretamente na mão, que além de você ter uma resina de menor qualidade do que a resina composta aquecida feita com a matriz transparente, você ainda tem a dificuldade de fazer a anatomia perfeita, seguindo exatamente o que você planejou naquele enceramento. Normalmente, quando as pessoas fazem enceramento para resina composta, o que eles fazem? Uma muralha palatina para poder copiar ali, fazer só palatina no dente, e o resto tem que esculpir tudo na mão. Aqui não. Aqui a gente vai trabalhar com a matriz transparente. E quando a gente trabalha com a matriz transparente, a gente copia todos os detalhes do enceramento, não só a forma e a anatomia básica, mas a textura, as nuances da anatomia que o teu técnico pode fazer, fica tudo exatamente copiado e você consegue transferir isso na maior precisão através dessa matriz transparente. Isso aqui é um silicone de adição. É o mesmo material que você usa para fazer a moldagem, por exemplo, de lentes de cerâmica ou facetas de cerâmica, como que você prefere chamar. Então, o que acontece? Fazendo essa cópia com a matriz transparente, você vai ter a certeza que exatamente aquilo que você planejou no seu modelo de gesso, você vai ter na boca do seu paciente. Então, como que você vai fazer essa matriz transparente? Você começa pegando um silicone de condensação. Com esse silicone de condensação, você vai pegar o modelo primeiro original do seu paciente, não encerado, e você vai fazer uma forma para você fazer uma moldeira individual para ele. Uma moldeira que tenha exatamente a espessura necessária para depois você fazer a sua matriz transparente. E a gente usa uma placa de cristal feita numa plastificadora. Ah, Renato, eu não tenho plastificadora, ou eu não tenho material para fazer. Não tem problema. O seu técnico pode fazer isso para você, ou você pode fazer também, porque é muito simples, mas o teu técnico pode fazer todo esse procedimento para você, sem nenhum problema, já te entregar a matriz transparente pronta. Mas vamos lá, a gente quer ensinar aqui para você, então a gente está te mostrando como é que faz. Você vai pegar essa moldeira individual, vai recortar ela uma madeira individual transparente, e a vantagem dela, não só pela transparência, mas também é pela questão de você ter um controle da espessura que você vai ter da sua matriz depois. A gente vai colocar uma quantidade aqui, ó, de silicone de condensação na lingual ou palato para poder ajudar a estabilizar essa moldeira na posição. E depois a gente vai encher ela com o silicone de adição transparente e levar o modelo encerado, copiando totalmente esse enceramento. A gente leva isso para tomar presa dentro de uma panela anti-bolhas, que o objetivo dela é eliminar as bolhas, obviamente, mas também permitir uma cópia ainda mais fiel desse nosso silicone, e também ele aumenta, deixa ele mais rígido, mais duro, que é muito importante para a gente ter uma transferência fiel do nosso enceramento para a nossa resina composta que vai na boca do paciente, e ter a certeza que a gente vai ter resultados como a gente vai mostrar para você aqui agora. Beleza, amigo? Agora já temos a matriz transparente, o que a gente vai fazer? Vai fazer a reabilitação no paciente. Calma, espera aí, tá? Porque a Milene já vai mostrar para você aqui no vídeo como que a gente faz a faceta de resina com a matriz ali na boca do paciente. Só que antes é importante eu dar uma reforçada no que eu acabei de falar para você entender melhor. Ali no começo do vídeo foi muito importante isso, mostrar essa diferença entre o paciente que tem realmente bruxismo e um paciente que tem desgastes por conta de interferências interoclusais, que isso é muito comum. E muitos dentistas acabam confundindo e fazendo uso de placa ou um tratamento diferente do necessário do paciente. Então foi muito importante a gente entrar nesse tópico. A gente também mostrou para você ali como diferenciar os tipos de tratamento. A gente te explicou exatamente essa questão da diferença da maneira que a gente trabalha com a matriz transparente, o que é técnica injetada, o que é técnica sanduíche. E exatamente aqui que eu queria pegar para você o porquê dessa técnica sanduíche, o porquê de trabalhar dessa maneira e não com a resina injetada. Cara, não é de hoje que eu faço isso, tá? Realmente a gente faz esse tipo de tratamento já tem alguns anos. Já faz 8, quase 9 anos que a gente está fazendo facetas de resina composta utilizando a matriz transparente. Mas conhecer realmente a matriz, conhecer essa capacidade dela, isso já faz mais tempo, é desde 2006, 2007. Então já faz muito mais tempo, já faz aí praticamente mais de 15 anos. Mas a gente realmente colocar isso na nossa rotina, aí sim, já tem aí uns 8, quase 9 anos. Mas assim, a gente não fazia, como você vai ver daqui a pouquinho, igual eu falei antes, a técnica sanduíche,
igual a gente faz hoje. Não. Quando eu comecei utilizando a resina Flow realmente. Não injetada, era ela comprimida, utilizando uma outra técnica de um outro professor, o Eduardo McLaren, onde você comprimia essa resina nos dentes do teu paciente. O objetivo era fazer restaurações provisórias de resina composta com uma longevidade maior, né, por causa da resina composta, muito melhor do que acrílico. Para isso você não precisava preparar o dente do teu paciente, você conseguia provar a reabilitação que você ia fazer em cerâmica depois, e daí só depois que você ia realizar os preparos para fazer a cerâmica. É aí que começou tudo pra gente. Para fazer resina composta para depois transformar em cerâmica. E nessa mesma época, além de fazer comprimida, onde você colocava toda a resina direto na matriz e já levava tudo na boca, eu também estava fazendo injetado, também fiz várias vezes injetado, injetando ali dente a dente, mas como era um tratamento que tinha esse objetivo de tirar logo depois, muitas vezes ele não precisava fazer os dentes separados, a gente fazia unido mesmo, porque ele ficava pouco tempo na boca, e depois só que a gente fazia os preparos, né, normais, onde a gente daí ia separar todos os dentes e fazer os preparos para facetas de cerâmica ou coroa de cerâmica. Então tinha uma outra pegada, né, totalmente diferente. Só que o que acontecia? A gente fazia essas facetas com a resina Flow e o paciente queria ficar com elas. Ele gostava delas, ele se sentia confortável, não só funcionalmente, que era o grande objetivo da maioria dos tratamentos, mas também na questão estética. Ele estava satisfeito esteticamente. Então, para ele não tinha motivo pelo qual ele ter que mudar para uma cerâmica depois. E a questão não é nem que o combinado inicial não era fazer a cerâmica, não. A questão era que tanto o próprio material como a maneira que foi realizado, ele não era apropriado para se manter de maneira definitiva na boca do paciente. E daí a gente começou a ver diversas possibilidades, diversas formas de trabalho para aprimorar isso, para realmente conseguir entender como a gente podia fazer essa restauração ser definitiva. Então a gente começou a testar diferentes maneiras de fazer isso. A primeira coisa foi começar a fazer de maneira seccionada, né? Dente a dente, não fazer todo mundo unido para separar, porque isso dava muito trabalho para separar. Quando a gente viu pela primeira vez lá em 2006, 2007, a gente fazia com a resina composta aquecida. Então a gente testou isso fazendo individual, fazendo unido, muito trabalho. Aí individual, a gente tentou injetada, individual, e a gente foi vendo as dificuldades de se executar, as facilidades de se executar cada uma dessas técnicas e também as deficiências do que se entregava. E foi nessa mistura de técnicas que a gente testava, diferentes maneiras de fazer, que a gente chegou no que a gente está fazendo hoje. A matriz do jeito que a gente te ensina a fazer é uma matriz, por exemplo, que ela copia muito melhor os detalhes da anatomia do modelo do seu paciente. Os detalhes do enceramento, isso já tem muita relevância, né? A gente já ensina dentro do enceramento vários detalhes de como ele tem que ser para poder não ter excesso na cervical, para facilitar o acabamento. A própria moldagem, o fato de como a gente usa o fio retrator na hora de fazer a moldagem, isso já interfere lá depois na sua matriz transparente em ajudar a recortar os excessos quando você comprime isso na boca. Eu vi um dia desses a pessoa recortando a matriz bem certinho, bem justinho em cada cervical, igual a gente corta a guia do mocap, que isso também não se deve fazer, porque a gente precisa de uma altura da guia para poder fazer a pressão ali com o dedão na parte do tecido duro, para conseguir adaptar melhor e não deixar uma alteração acontecer na região cervical, e também auxilia na questão do acabamento. Então são vários detalhes, diversas minúcias ali que a gente foi vendo, observando e ajustando para a gente chegar naquilo que a gente tem hoje para entregar para você. Tá, eu sei que apesar de eu explicar esse detalhe, da onde que veio, por que a gente faz dessa maneira, eu sei que você já deve ter percebido aí que sim, eu tô na hora do jabá. Mas assim, ó, entenda que eu tenho que fazer essa hora do jabá para você entender exatamente o que tem no curso Reabilitando. O porquê que o curso Reabilitando ele te ensina a trabalhar com essa matriz de uma maneira mais segura. Não só para você fazer só facetas, se você quiser, claro, você pode fazer só facetas, mas como que você faz até para fazer reabilitações. Como você viu ali no curso, você também aprende a analisar a oclusão do seu paciente, aprende a ajustar essa oclusão para poder fazer uma reabilitação mais adequada. Como você vai avaliar essa boca do paciente, que tipo de tratamento que você tem que fazer antes de fazer a reabilitação. Tudo isso está previsto dentro do curso para você realmente poder fazer um tratamento muito mais seguro e com maior previsibilidade. E tudo isso a gente te explica dentro do curso Reabilitando. E eu tenho que falar isso para você entender que a gente não vai mais fazer aquelas maratonas ao vivo no YouTube, tá? Eu sei que tem muita gente que fica esperando uma maratona acontecer. Eu sei que tem aí gente que fica me perguntando, mandando mensagem, porque todo dia eu respondo, umas 3, 4, perguntando quando vai ser a próxima maratona no YouTube e tudo mais. Gente, não vai ter mais maratona. A gente já passou 4 anos fazendo maratona, foram mais de 30 maratonas ao vivo com vocês, mas já passou. Esse ano eu tenho certeza que não vai ter maratona. Em 2025 a gente não está nem pensando nisso, mas quem sabe, mas nem estamos pensando nisso. A ideia é realmente não voltar a fazer maratona, só que o que a gente quer trazer para você é ainda a possibilidade de você entrar no curso Reabilitando. Por isso, a primeira coisa que a gente fez na hora que mudou o ano, a gente abaixou o preço do curso.
Então, normalmente, o preço do curso Reabilitando era R$ 3.500. Durante a maratona, você já conseguia comprar com R$ 1.000 de desconto. E a gente já baixou ainda mais esse curso. Então, hoje, se você quiser entrar no curso Reabilitando, já é mais barato do que você pagava se você assistir a maratona. Só que para você que está assistindo esse vídeo, e por isso é a hora do jabá, e você vai ter a possibilidade de aprender tudo que você já viu até agora, mais do que a Milene vai te mostrar daqui a pouco ali na prática do paciente, com 20% de desconto. São 20% de desconto sobre esse preço já reduzido do Reabilitando, usando esse código aqui, ó, que é o NETO. Mas é o seguinte, você tem que escrever exatamente do jeito que está aqui, NETO. São apenas 20 cupons disponíveis com 20% de desconto. Então é uma oportunidade para poucos. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Para facilitar, eu escrevi também ali o cupom de desconto, qual que é. Você clica no link, vai ser encaminhado uma página onde tem os detalhes do curso, tudo que está presente dentro do curso vai ter ali. Aí você clica no botão Quero se inscrever, vai aparecer a página onde você vai colocar os seus detalhes, as suas informações, e depois é só você escrever Neto, clicar no botão Aplicar, e você já vai ter automaticamente os seus 20% de desconto para poder estar dentro do curso Reabilitando. Entendeu por que eu tinha que fazer esse jabá? Para você poder entender que não só o preço do Reabilitando mudou, mas também para você entender a possibilidade de você entrar hoje nele com 20% de desconto. Mas não esquece, são só 20 pessoas que vão ter essa oportunidade. Então aí, continua com a Milene para você ver como a gente faz a técnica sanduíche na boca do paciente. Então já provamos esse enceramento, copiamos exatamente com a matriz transparente, a gente já pode ir para a boca do paciente. Então vamos ver como é que a gente insere essa resina na matriz? Vamos aquecer essa resina com um aparelho próprio para isso. Estamos utilizando a resina Palfic em duas cores, uma cor de esmalte e uma cor de corpo, WE e BW. Estamos usando a resina Flow, Tetric Flow, BLL. Precisa ser essas resinas, Milene? Não precisa ser essas resinas. Pode ser a resina que você está acostumado, importante que dê um bom polimento, um bom acabamento, porque vai ter muita longevidade. Certo? Então a gente avalia o enceramento e vê quais as áreas envolvidas naquele dente que você vai colocar resina. Pegamos uma porção de resina de esmalte e vamos acomodando por toda essa vestibular, olhando por fora também se pegou bem as incisais, acrescenta na palatina quando isso for necessário e depois a gente vem com a resina de corpo. E a resina de corpo a gente vai colocar sobre essa resina de esmalte, preenchendo, vendo a quantidade necessária e vai preencher tudo com a resina Flow. Feito isso, meu querido, tá pronto para ir para a boca. É isso aí. Então vamos ver agora como que a gente vai fazer na boca. A gente começa na boca, trabalhando aqui agora com a profilaxia. Então aqui está o nosso paciente, aqui a gente já está com os dentes inferiores dele pronto, né? Porque a gente vai mostrar para você o passo a passo superior. E vamos começar fazendo a profilaxia. A gente usa uma pasta chamada Concept Scrub da Ultradente. Depois de fazer a profilaxia em todos os dentes, a gente vai lavar, vai secar, a gente vai colocar uma fita de Teflon, porque a gente vai começar a fazer um central só, tá? A gente vai começar sempre por um só dente. Então a gente vai colocar fita de Teflon isolando os dentes vizinhos e a gente vai fazer o condicionamento ácido em toda a superfície do dente que vai resina. Nesse caso vai na vestibular e a palatina, então vamos fazer condicionamento ácido em vestibular e palatina. Quando a gente trabalha em TRI, a gente tem que trabalhar em dentes que não tem dentina exposta, porque se tiver dentina exposta, a gente já faz uma pequena restauraçãozinha prévia de resina antes para poder eliminar. Então, e ficar em resina e esmalte sempre. Então aqui nesse caso, a gente não precisa aplicar primer, a gente vai aplicar só o adesivo e a gente está utilizando o adesivo do OptiBond FL. Então lavou, secou bem o ácido fosfórico e agora aplicando o adesivo do OptiBond FL para poder fazer aqui para poder fazer a adesão, aplicando em toda a superfície vestibular e palatina, e depois dessa aplicação a gente vai fazer a remoção do excesso com uma cânula de aspiração endodôntica. A gente usa essas cânulas que são descartáveis, faz a polimerização e o dente está pronto para poder receber a matriz transparente com a resina composta. Vai abrir um pouquinho essa matriz transparente, vai vestir o dente com essa resina composta e daí você vai posicionar bem, segurando tanto na cervical como na incisal, posicionando, e vai fazer a fotoativação dele. Com essa aqui você já tem o seu dente pronto. Você vai ver que quando tirar, o dente sai prontinho. Olha só como que a resina, ó, ela já sai o excesso já sai para os dentes vizinhos. Por isso é importante a fita de Teflon, para poder não grudar esse excesso nos dentes vizinhos. Tá tudo certinho, olhou aqui que tá bem posicionado, vai segurar aqui na posição, ela estabilizou e vai fotoativar. Você vai fotoativar em cada face, por 20 segundos. Fez essa fotopolimização por 20 segundos, vai remover a sua matriz. Removida a matriz, você vai justamente olhar aqui, avaliar se tem alguma falha. Se não tiver falha, você já vai colocar uma glicerina sobre essa resina composta e vai fazer a polimização final com mais 20 segundos por face. E agora é só remover o excesso. Eu quero que você preste atenção agora. Olha a facilidade de remoção de excesso. Olha a espessura do excesso da resina composta, dá uma olhada só.
Por que isso? Por conta da técnica sanduíche que a gente faz. A gente controla exatamente esse excesso. Por isso que a nossa técnica, você não tem um excesso de resina composta na cervical, você não prejudica o periodonto do paciente, você não tem um degrau de resina. Não, a adaptação fica perfeita. Escolhe perfeitamente esse excesso de resina, você remove ali, muitas vezes com a sonda clínica, esse excesso, podendo cortar com mais efetividade utilizando o bisturi. A gente não usa broca, a gente usa basicamente só o bisturi, removendo bem esses excessos, tirando para poder começar a fazer o próximo dente. Então olha lá a remoção desse excesso como é feito de uma maneira muito fácil, muito simples. Aqui eu vou utilizar agora uma serra, tipo microcut, pode ser no arco, pode ser manual, para poder ajudar a remover um pouquinho de excesso de resina que está ali solto. Os dentes eles estão separados, mas fica excesso de teflon, excesso de resina, é um pouquinho difícil tirar, então a gente usa essa serrinha que ajuda a remover. E depois, com uma lixa de metal e uma lixa de resina, a gente dá o acabamento nessas faces proximais. Assim o nosso dente está todo pronto. Aqui eu vou até tirar já um pouco desse excesso cervical, mas normalmente não se preocupa com isso. Deixa o excesso cervical para tirar só depois quando terminar de fazer tudo, para não correr o risco de machucar essa gengiva e ter algum tipo de sangramento, o que pode atrapalhar na sequência da reabilitação, tá? Então, fez a remoção do excesso, fez bem o acabamento nessa proximal, não precisa dar o polimento agora de dente a dente, a gente já vai fazer o próximo dente. E a gente vai continuar na repetição desse processo. A gente vai colocar a fita de teflon isolando os dentes vizinhos e vamos fazer o processo de adesão no nosso próximo dente que a gente vai fazer. Enquanto eu estou fazendo isso, a minha auxiliar, no caso hoje aqui foi a Milene, ela já vai colocando ali a resina composta na matriz, já vai auxiliando. Se a gente tem alguém para poder ajudar nisso, a gente vai ganhar tempo, senão a gente pode fazer tudo sozinho. Quando eu faço sozinho, como é que eu faço? Eu primeiro boto a resina na matriz, deixo ela escondidinha na luz e vou aqui, ó, fazer o processo do dente inteiro. E sempre faço primeiro um central, como vocês viram aqui, e depois eu faço o outro central. Então os dois primeiros dentes eles são feitos individuais, para justamente você ter esse ponto de contato, não ter eles unidos e ter o ponto de contato perfeito. Depois do segundo central feito, agora sim, a gente vai fazer a remoção dos excessos dele, a gente vai deixar ele bem acabado. Olha de novo, olha o excesso, como ele sai muito fininho, como ele sai muito fácil. Ele não é cortado, ele é apenas destacado, né? Então vou remover a fita teflon aqui agora com cuidado, né? Fazendo sempre ali o uso do bisturi para fazer essa remoção. E os nossos dentes, olha lá, eles já vão saindo prontinhos. E perceba, às vezes, quando entra um pouquinho de sombra ali, como a gente já tem a translucidez da incisal, como o resultado ele é extremamente natural. A cor, né, que você vai fazer, o grau de translucidez, tudo isso você vai fazer de acordo com a vontade do paciente. Ah, eu gosto de dente branco igual a azulejo de privada. Ótimo, você vai escolher as resinas para fazer esse dente branco dessa maneira. Ah, não, eu gosto de um dente cheio de efeito, de translucidez, opalescência, os mamelos aparecendo. Também tem como fazer tudo isso. O que vai diferenciar é as resinas que você usa e a maneira que você coloca essas resinas dentro da matriz transparente. Colocando e tirando, sai prontinho, tá? A gente já está aqui agora fazendo os próximos dois dentes. Depois que você faz os dois centrais individuais, a partir desse momento, agora você vai trabalhar sempre de 2 em 2 dentes. Então, a partir de agora, o tratamento ele vai andando muito mais rápido. Você vai fazer os dois laterais ao mesmo tempo, depois dos dois laterais você vai para os dois caninos e assim por diante até fechar a oclusão da boca do paciente. Essa mesma sequência que a gente está fazendo nos superiores é a que a gente faz nos inferiores também. Primeiro o incisivo, depois o outro incisivo, aí depois vem os dois laterais, os dois caninos, os dois premolares. E quando você chega no molar, você vai avaliar. Se você consegue fazer um isolamento ideal ao mesmo tempo e trabalhar nos dois molares ao mesmo tempo, ótimo. Se você não conseguir fazer o controle, pode fazer primeiro um molar e depois outro, tá? Ah, e quanto tempo que demora para você poder fazer uma reabilitação como essa? Se eu tô com auxiliares, por exemplo, se eu tô com a Milene me ajudando, colocando resina composta ali na matriz e uma auxiliar ajudando ali, sugando, colocando fotopolinizador, eu consigo fazer uma boca inteira como essa, tá? Eu consigo fazer, vamos falar de marcada. Eu consigo fazer uma arcada inferior em cerca de 2 horas a 2 horas e meia e a arcada superior também em cerca de 2 horas, 2 horas e meia. E depois ainda tem mais ali uns 15, 20 minutos para fazer um ajuste oclusal básico e também poder fazer o polimento. Agora, quando eu estou trabalhando sozinho, sem nenhum auxiliar, eu faço bastante isso, tá? No meu dia a dia, sem ninguém me ajudando a sugar e sem ninguém me ajudando a colocar resina composta na matriz, eu sozinho, eu e o paciente. Quanto tempo eu acabo demorando? Eu demoro cerca de 3 horas e meia para fazer uma arcada inferior e 3 horas para fazer uma arcada superior. Então é muito rápido o procedimento, você consegue fazer uma reabilitação dessa de uma vez só, num dia só, uma boca inteira. Se você quiser fazer
em 2 dias, você pode fazer situações que o paciente não tem tempo, você não tem tempo, faz num dia uma arcada, faz num dia outra arcada, não tem problema, você consegue fazer do jeito que você quer. E a gente está te mostrando aqui um caso de boca total, mas lembre-se, essa reabilitação, o método TRI é para você fazer tanto os casos totais como casos parciais, independente. Você pode fazer só 6 dentes, você pode fazer só 4 dentes, você pode fazer só arcada superior, você pode fazer só uma arcada superior, você pode fazer alguns dentes superiores, alguns dentes inferiores, não importa. Você pode fazer o que for necessário para corrigir a oclusão do paciente, melhorar a estética dele e ter a longevidade necessária. Você trabalha como você precisa, né, Mi? Exatamente. Então, vejam assim, como é rápido e como você vai repetindo, repetindo e repetindo. Nesse caso do Neto, Renato, se não precisasse mais nada, só aumentar aqueles incisivos e caninos, aquela parte superior, poderia ser feito pela matriz já estaria pronta aí, ó. Estaria pronta muito rapidamente. Então, assim é que a gente trabalha, com previsibilidade, com rapidez e com o dente praticamente pronto. É assim que finaliza. Não isso tem que depois ficar horas e horas dando acabamento. Vamos mostrar hoje, né, Renato? Então, vou mostrar tudo, vou mostrar o polimento tudo. Então, assim, ó, quando você faz esse dente, você remove a matriz, quem está acostumado a fazer faceta na mão, percebe a diferença, percebe como esse aqui sai muito liso, já muito bem acabado. Você vê que o que você praticamente precisa fazer aqui é só levantar um brilho. Você não tem que fazer textura, porque a textura já está toda feita. Você não precisa fazer um acabamento grosseiro, nada, porque já está quase tudo pronto. Você só removeu o excesso cervical e levanta o brilho dessa restauração. É praticamente isso que você faz assim que você remove a matriz. E você tem uma matriz que vai entrar no lugar certo, vai se encaixar adequadamente, você não vai fazer esse dente ficar maior e vai copiar exatamente aquela anatomia. Então, o nosso dente anterior já está pronto, vamos mostrar os dentes posteriores então? Vamos, e o que você vai fazer diferente? Nada. Você vai avaliar no seu enceramento quais são as áreas envolvidas, vai colocar a resina na matriz naquelas áreas, vai fazer todo o processo de adesão, isolar os dentes, inserir essa matriz com a resina, remover o excesso do jeito que você viu, passar glicerina. Exatamente como você fez em um dente, fez no outro, fez em outro, fez em outro, você vai fazer agora nos dentes posteriores. Sem segredo, a matriz entra, encaixa, te dá a posição, te dá a anatomia e assim você vai ficando pronto, vai ficando com todos os seus dentes prontos. Por isso que o Renato falou naquele tempo, 2h30, 3 horas para você fazer toda uma arcada. Quanto tempo você leva para esculpir isso na mão? Tem gente que leva 4 para poder fazer 6 dentes na mão. Isso, não, e a preocupação, será que meu incisivo vai ficar igual ao outro incisivo? Exatamente. Né? Porque as arestas, a anatomia toda, e aqui a gente sabe como vai ficar, porque a gente já provou, a gente sabe que tá igual, e é exatamente o que a gente vai conseguir com isso. E vai dar o acabamento da mesma maneira. Então, é repetir, repetir, repetir. Eu falo muito que, assim, curva, tudo tem uma curva de aprendizagem. Nesse caso, ela é muito rápida, porque a mesma coisa que você fez no dente, você já faz no outro. Então, se por acaso assim, tive muito excesso de resina, você já sabe, no outro dente você já faz um pouquinho menos. Deu uma falha de resina. O que acontece se faltou um pouquinho de resina? Antes da glicerina, você já vai ali, completa, bota a matriz, polimeriza, pronto. Tá pronto. E você já sabe, quando for fazer o próximo dente, já capricha um pouquinho mais na quantidade de resina. Então você já vai aprendendo como que você tem que fazer para sair melhor a cada dente que você faz. Isso. E se não saiu bem, você vai lá, faz um reparozinho e tá pronto. E tá exatamente como deveria ser. E assim, então, a gente tem uma arcada inteira feita em resina composta, dando forma, dando função. E a gente pode, depois disso, ir pro polimento. Polimento. Próximo passo é polir. Fez todos os dentes, próximo passo é polimento. Então vamos lá. Renato. Então vamos fazer o polimento. Então, feito tudo, o acabamento, como você viu, já foi sendo feito a cada dente, você já removia os excessos e o acabamento já foi feito. Para fazer o polimento, a gente vai utilizar borrachas de polimento normal. A gente vai procurar usar 3 tipos de granulação, uma grossa, uma média e uma fina, e a gente vai começar fazendo o polimento com a grossa e com a média só na região palatina. A gente não vai utilizar a granulação grossa e a média dessas borrachas de polimento na vestibular. Por quê? Porque a textura já está pronta, já tem uma lisura boa nessa resina composta. Na vestibular a gente só precisa levantar o brilho. Na vestibular a gente só vai pegar a borracha mais fina e delicada e só dando aquela suavizada ali nas marcações ali dos mamelos, ali nas depressões. A gente vai focar com a borracha na região vestibular, principalmente na área cervical e na área proximal, que naturalmente num dente são as áreas que mais retém placa. Então são as áreas que tem que estar mais polidas para você não ter nenhum tipo de problema. Então você faz todo esse acabamento com a borracha e depois a gente vai utilizar os espirais. Então tem espirais de diamantados, de borracha diamantada, para fazer o polimento. São 2 espirais que a gente usa, sempre uma granulação média e uma granulação fina. Existem várias marcas diferentes, a gente tem um kit da marca J, com todas essas pontas já separadas, e você vai usar o espiral mais grosso só nas regiões proximais e cervicais
E com o espiral mais fino, que já dá um brilho maior ao dente, a gente vai usar em toda a superfície. Sempre com dente úmido, seria melhor ainda se já colocasse uma pasta de polimento enquanto usa essa borracha e sempre fazendo movimentos intermitentes, sem pressionar muito para não esquentar o dente e não deformar a anatomia da sua resina composta. Porque se você forçar muito essa resina, você pode acabar dando uma alteração nessa textura. E depois é só utilizar a escova de pelo de cabra e a escova de algodão com a pasta diamantada. Feito isso, você já tem o seu caso pronto, lindo polindo, e a gente já pode ver o nosso resultado final, né, Miriam? Então vamos ver como é que ficou o resultado final. Vejam, a situação inicial que a gente está cansado de conhecer e agora a situação final com todos os dentes feitos em resina composta. E como é que a gente procede sobre o ajuste oclusal, porque a gente precisa de uma oclusão adequada, precisamos dessas guias funcionando, como é que a gente procede no dia que fizemos a reabilitação? Então no dia que fizer a reabilitação a gente faz um ajuste básico. Tá? Então a gente vai verificar se tem algum ponto de contato prematuro, a gente vai ajustar, a gente vai verificar se o paciente está com conforto, está tudo encaixando, libera o seu paciente. Libera o seu paciente, porque no outro dia ou 2 dias depois você vai chamar esse paciente e aí sim você vai fazer o ajuste oclusal final, porque ele não está cansado, você não está cansado, está tudo em ordem, bem fácil para você fazer o ajuste oclusal utilizando a desprogramação neuromuscular. Então a gente desprograma o paciente e ajusta ponto por ponto. A gente começa com um pontinho e fecha com todos os pontos tocando. Só que esse ajuste é simples, porque já foi tudo planejado, tudo feito no articulador antes, então se tiver 1 ou 2 pontinhos de contato prematuro, é só isso. E confere as guias de desoclusão e fica show. E vamos ver agora a face do paciente. Vejam a diferença da face do paciente, porque agora a gente tem essas fibras musculares no comprimento ideal, a gente tem a face do paciente no comprimento ideal, a gente tem todo o desenho dos lábios do paciente devolvido em repouso. Isso aí não é só dente, né? É a dente e a dimensão vertical reabilitada. Isso que causa essa grande diferença. Isso mesmo, altera a face do paciente? Altera sim, vai trazer para o paciente exatamente o que deveria ter sido. Isso melhora lábio, é uma harmonização raiz aqui. É uma harmonização raiz. Então vejam a exposição dentária conforme foi planejado, como é que estava a situação inicial do sorriso e a situação final. Percebo no olhar do paciente como abre esse olhar e a diferença. Vamos ver mais de perto? O volume dos lábios, né? Como muda a exposição dos lábios, né? O antes e depois. Como você tem muito mais lábio mostrando, tanto em cima como embaixo. Muda até a textura do lábio. A textura do lábio muda. Olha como que o biquinho do lábio estava virado para baixo. O arco de cupido redesenha, não fica mais aquele lábio reto. E numa vista lateral muda o perfil do paciente. Nós restabelecemos a DVO, ele deixa de ter aquele perfil côncavo, ele deixa de ter aquela boquinha para dentro, porque a gente também deu volume. E tudo isso partindo de um simples enceramento, executado pelo seu técnico e você copiando. O bacana dessa visão, para aquelas pessoas que às vezes ficam pensando, né? Porque a gente olha o dente inicial e vê assim, como ele está inclinado para trás, olha como o lábio está mal apoiado pelo dente. Será que esses dentes vão ficar muito espessos? Não, olha no detalhe, coloca bem o detalhe na tela. Olha como esse dente aqui agora, ele está com a ponta fininha, ele está adequado, ele está como deveria ser para esse paciente e relacionando muito bem com o lábio inferior e com o lábio superior. Dando suporte para esses lábios, exatamente como foi planejado, né? Numa vista de 45 graus. Então, assim, qualquer visão que você veja, você vê que teve uma diferença, que teve o ganho e o melhor de tudo, vai ter longevidade, porque nós controlamos a intensidade de forças, controlamos as guias de desoclusão, então nós temos estética e função. Ele não queria melhorar o sorriso? Viu como é muito fácil a gente chegar num resultado muito previsível com estética, função, como nesse caso que a gente acabou de te mostrar? Então, se você quiser aprender, você já sabe, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e também aproveitar o cupom de desconto, que é o NETO, para ter 20% de desconto no Reabilitando. Beleza? E se você quiser ver um outro vídeo de como a gente usa o método TRI para poder fazer as nossas reabilitações, tem esse vídeo aqui. E se você tiver numa outra pegada, querendo ver um pouquinho sobre oclusão, a gente tem esse outro vídeo para você aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima semana. Um beijo para você.